Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel e todos vocês, judeus, que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os vossos antepassados, quando moravam na terra do Egito, e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder, e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: Encontrarei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele a quem vocês estão esperando. Mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não judeus, que temem a Deus, escutem. Essa mensagem da salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, ele estava cumprindo essas profecias, e embora não encontrasse nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado de seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos,
todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Preste atenção, vocês que zombam de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é coisa em que vocês não acreditam, mesmo que alguém lhes explicasse. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 41. Em sua viagem missionária, Paulo e Barnabé chegam a Antioquia da Psídia, e ali os chefes da sinagoga pedem para que eles trouxessem uma palavra de consolo para o povo. Trata-se de um público predominantemente de judeus, que conheciam, portanto, a lei e os profetas. Paulo, então, inicia a história, fazendo com que o povo se lembrasse de todos os grandes feitos maravilhosos, de toda a libertação de Deus em sua história. Paulo procura mostrar que Deus sempre esteve disposto a ensinar e a perdoar. Mas ao contrário disso, o povo sempre se mostrou com o coração duro, e isso fez com que eles chegassem ao ponto de não acolherem a pregação apresentada por Jesus de Nazaré, por meio de quem Deus estava salvando o seu povo. Paulo denuncia que os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo nem Jesus, nem as palavras dos profetas, e ele acrescenta que são lidas todos os sábados. Lidas, mas não compreendidas. É da mesma maneira que hoje nós chegamos a um cristianismo que podemos chamar de nominal, isto é, apenas o nome, um cristianismo vazio, somente de palavras, mas que não produz vida, que não produz arrependimento e nem transformação. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, procura mostrar que Deus cumpriu plenamente a sua palavra e ressuscitou a Jesus de Nazaré, que foi morto por um povo religioso, mas um povo que não conhecia a Deus. E Paulo mostra nas Escrituras o cumprimento da promessa da ressurreição e o que isso deveria significar na vida de Jesus e na vida de cada um dos seus discípulos e discípulas. Jesus de Nazaré era superior ao grande rei Davi, porque ele foi ressuscitado por Deus, o Pai, e nisto, todo o que nele crê é justificado de todas as coisas que não estão condizentes com a vontade de Deus. É por meio de Jesus que os pecados são remidos. Portanto, as pessoas poderiam alegrar-se com a esperança de que a misericórdia de Deus havia triunfado sobre a violência humana, e ainda há uma esperança, há uma luz que, brilhando, pode trazer as pessoas de volta a Deus. Jesus também é superior a Moisés, a quem o povo idolatrava por ter trazido a lei, mas essa lei de maneira alguma pôde justificar o povo, isso é, pôde realmente fazer com que o povo vivesse a justiça do reino de Deus. E à medida que Paulo e Barnabé pregavam, eles atraíam a atenção das pessoas, que percebiam que algo havia de diferente nas palavras e no modo de vida daqueles homens. Eram pessoas cheias do Espírito Santo e, quando falavam com autoridade. Ao mesmo tempo que falavam da salvação, também denunciavam a religiosidade que da mesma maneira havia matado Jesus, e anunciavam também que Deus estava de braços abertos para os gentios. E essa palavra de um Deus que acolhe os gentios trouxe alegria para o coração de muitas pessoas
que compreendiam a religião apenas do ponto de vista das exigências legais, que foram ensinados assim, que em seus corações acreditavam que era simplesmente o seguimento de leis, às quais eles não tinham acesso e nem muitas vezes compreendiam que essas pessoas conseguiriam alguma salvação de Deus. Mas o que Paulo está anunciando traz uma alegria a esses corações, e essas pessoas se enchem de júbilo, porque agora eles sabiam que Deus, de forma gratuita e liberal, estava acolhendo a todos. A mensagem de Paulo e de Barnabé fortaleceu o coração das pessoas que passavam a acreditar e fortalecer em seus corações a esperança da vida eterna. Lucas informa que a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas infelizmente ainda existiam pessoas que não estavam satisfeitas com tudo o que estava acontecendo, porque de alguma forma ainda estavam presos à lei, de alguma forma ainda estavam presos à tradição e não queriam aceitar a novidade de Deus na história, a salvação gratuita de Deus para todas as pessoas. E foi assim que Paulo e Barnabé, no cumprimento da missão, cheias do Espírito Santo e anunciando Cristo ressuscitado e a salvação gratuita de Deus o Pai, foram expulsos daquelas cidades. Lucas diz que eles sacudiram os pés contra aquelas pessoas e foram para outra cidade. Mas a pregação que eles fizeram naquele lugar fez com que ali surgissem muitos discípulos e discípulas, pessoas que estavam cheias de alegria e cheias do Espírito Santo de Deus. A obra continuou naquele lugar, outras pessoas foram salvas, e é assim que a palavra se cumpre em nossas vidas. Afinal, Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a vossa força. Que seja assim para você, que seja assim para toda a sua casa, que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas e profundas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.